Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Esta semana nós vamos contar algumas histórias de algumas pessoas que no final a gente vai ver o final dela que foi bom. E eu vou começar exatamente as histórias de algumas pessoas falando do final. E depois um pouquinho o que ela passou, para a gente entender por que aquela pessoa chegou até lá. Porque às vezes a gente vê a pessoa bem, aí diz, fulano está muito bem. Sim, mas quantas e quantas lutas aquela pessoa não passou? Só Deus conhece a minha e a sua história. Deus conhece a nossa vida, Deus conhece as nossas lutas, Deus conhece o nosso coração e Ele sabe o que é que nós podemos suportar. Hoje, o primeiro personagem que eu quero falar é José. No final da história de José, a gente vai ver o seguinte: José se tornou governador do Egito. A segunda pessoa de grande autoridade ali no Egito, depois do faraó, José era a pessoa que poderia responder com autoridade ali no Egito. José se tornou governador, sim. Mas será que as pessoas conhecem a história de José? A vida de José? A começar quando ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, foi traído. José foi vendido como escravo, foi trabalhar como mordomo na casa de Potifar. Lá ele sofreu a calúnia da esposa de Potifar, foi caluniado, foi preso injustamente, foi preso. Você imagina a pessoa estar preso, pagando por um crime que não cometeu. Então José foi traído, foi caluniado, foi preso, foi perseguido, foi julgado e colocado dentro de uma cadeia. Mas depois que José sai da cadeia, ele mostra realmente o coração dele para as pessoas, principalmente para Potifar. E Potifar deposita toda a confiança em José. E José administra ali o Egito 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca. José se torna governador porque Deus sempre estava com ele. Deus sabia até que ponto José poderia suportar traição, calúnia, sofrimento, viver uma injustiça. Então a gente precisa entender por que a pessoa chegou até ali. Quantas e quantas lutas, quantas injustiças foi cometido contra José. A história de José, nós podemos tirar muitas lições para as nossas vidas. Mas quando a gente estiver bem, se lembrar de agradecer a Deus, porque Deus é o autor e consumador da nossa vida. Deus, ele escreve a nossa história. E sempre Deus vai querer um final feliz para a nossa história, para a nossa vida. Assim como Deus foi com José, ele foi com muitos ali na Bíblia, muitos profetas, muitos homens de Deus. Quando o nosso coração é voltado para Deus, um coração que não tem maldade, não tem ódio, não tem desejo de vingança, um coração limpo, nós podemos ver a justiça de Deus em nossas vidas. Amanhã nós vamos falar sobre outro personagem que sofreu também para poder ter um final feliz. Assim como José se tornou governador do Egito, outras pessoas também se deram bem porque foram fiéis a Deus. Amanhã estaremos aqui mais uma vez contando uma história
de um personagem a qual Deus escreveu a sua história e a sua vida. Até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz: amém.